Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Manual Maker, canal onde eu falo dos meus projetos de engenharia eletrônica. E nesse vídeo aqui é a continuação do curso de desenvolvimento de placas de circuito impresso utilizando o software EasyDA. Se você não viu as outras aulas, tem aulas onde eu explico a interface, como criar uma PCB, as ferramentas para fazer o layout da PCB, como criar componentes, como lidar com ruídos e interferências na hora de fazer a PCB. Tem duas aulas sobre isso. E hoje, teoricamente, seria a sexta e última aula, porém, devido às dúvidas aí, eu decidi criar mais uma aula aí para o curso, que é como localizar componentes aí de acordo com a sua necessidade. E por enquanto a aula final está adiada aí para a próxima aula. Então, quando você entra no EasyDA, aqui na biblioteca, você tem milhares de componentes aqui. E às vezes você pesquisa, mas você acaba achando um componente só SMD, ou um componente só PTH, ou não consegue nem localizar o componente que você quer. Então, essa aula é exatamente para te ensinar os macetes para conseguir localizar os componentes ideais para o seu projeto. Então vamos lá. Então eu preparei esse material aqui, já deixa o joinha aí que o material tá bem completo, deu um trabalhinho montar isso daqui de uma forma bem lógica para vocês, mas vamos lá. Começando aí pelos fabricantes. Os componentes que estão aqui na biblioteca, a maioria das vezes são componentes com nomes comerciais, ou seja, o nome que o fabricante dá para ele. E nisso a gente tem vários fabricantes. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns deles. Tem a ST, a NXP, a Microchip, a Atmel, que hoje faz parte da Microchip, a Microchip comprou, e tem a Texas Instruments, entre inúmeras outras fabricantes, mas essas daqui são as principais, fora aí as gigantes do mercado, como Samsung, entre outras. Então por que é importante entender que existem fabricantes diferentes? Porque existem componentes que têm o nome dele atrelado ali ao fabricante e são componentes famosos. Por exemplo, a ST, ela fabrica o STM32, que é um componente muito famoso de uma empresa muito grande. Então você vai localizar com facilidade esse componente porque ele é um componente muito famoso. Se você digitar aqui, ó, STM32, você vai achar aqui inúmeros tipos desse componente. Porque STM32 é o nome comercial dele e é um componente famoso. Você também tem outros componentes que são bem comuns, como por exemplo os PICs. Se você pesquisar por PIC, você vai ter aqui vários tipos de componentes do modelo PIC, que é fabricado pela Microchip. Da mesma forma, o ATmega 328 ou outros modelos que são utilizados aí na plataforma Arduino e eles são fabricados pela Atmel. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui, ATmega 328P, ó, tem as opções aqui já. Ó. Então, vocês viram que quando a empresa é famosa, é fácil localizar pelo nome. Sobre os nomes dos componentes, nós temos vários pontos, né? Então, primeiro, componentes famosos têm nomes grandes, né? Nomes comuns atrelados a grandes empresas. Fácil de achar, legal. Além disso, nós temos componentes muito famosos também, que foram produzidos inicialmente por uma das empresas e depois todas as outras empresas copiaram, fabricam o mesmo componente. Então, também é muito fácil de achar. Por exemplo, o BC547, que é um dos transistores mais famosos que tem, o N4007, que é o diodo mais comum que existe, o TL072, que é um amplificador operacional muito comum, e os MOSFETs aí da linha IRF, como por exemplo o 3205. Esses componentes aqui, eles são fabricados por várias dessas empresas, então também é muito fácil localizar. Então, por mais que eles não tenham um nome atrelado à empresa, o nome dele, o nome comercial dele ficou tão comum que você consegue localizar. Se você jogar BC547 aqui, você vai ter aqui, ó, dezenas de componentes, que no geral são os mesmos. Você tem algumas letras a mais aqui, alguma variaçãozinha, mas no geral a variação é muito pouca ou nem existe variação. Então, primeiro, a gente tem componentes muito famosos atrelados às marcas. Segundo, a gente tem componentes muito comuns, que também são muito famosos, que todos copiaram. Então, só pela nomenclatura, pelo nome comercial dele, você consegue localizar. Você não tem grandes problemas para localizar ele. Só que não são todos os componentes que são assim. Existem milhões aí de tipos de componentes, e uma boa parte deles não são nem famosos, né, atrelados a marcas famosas, nem tem a nomenclatura famosa. Ou eles são fabricados por várias empresas e cada empresa dá um nome diferente, dá um nome comercial diferente. Então é para isso que tem essa aula aqui. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender, nós temos os encapsulamentos, que no inglês chama package. E dentre os tipos de encapsulamento, nós temos o SMD, como vocês conseguem ver aqui, que é os componentes que são montados sob a superfície. E nós temos os encapsulamentos do tipo PTH, ou THM, ou outras nomenclaturas aí, que basicamente significa aí montado através ali de furos, que a placa obrigatoriamente precisa ter os furos
para poder montar ele. Então nós temos encapsulamentos dos dois tipos, às vezes até mesmo para o mesmo componente. Nós vamos ter vários tipos de encapsulamentos SMD e vários tipos de encapsulamento PTH. Por exemplo, falando dos resistores. Dos resistores, capacitores, acho que até indutores, nós temos aqui o padrão de encapsulamento SMD, que é utilizado essa nomenclatura aqui. Então, por exemplo, nós temos o 2512, o 2010, 1206, 0805, 0603 e outros muito menores. E isso daqui não define o valor do componente. Você pode ter vários resistores de vários valores diferentes, mas isso aqui define o tamanho dele e o formato dele. Também ele está atrelado à potência aqui, como nós podemos ver. Quanto menor, menor a potência que ele dissipa. Desse lado aqui nós conseguimos ver o diâmetro dele. Por exemplo, o 08, 05, que são componentes que eu gosto de trabalhar bastante pelo tamanho, que ele é pequeno, mas não é tanto, dá para soldar na mão. Ele tem 2 milímetros por 1,25 e suporta aí até 1/10 de watt. Aqui essa imagem mostra aí os inúmeros tipos de packages, né, de formato do componente ou encapsulamento. Então o encapsulamento vai definir a quantidade de pinos, o tamanho dele, o formato, a dissipação. Como nós podemos ver aqui, nós temos vários tipos, por exemplo, o SOT 23, que é bem comum. Temos aqui os componentes SMD. Só de você pesquisar no Google, você vai ter todos os tamanhos, dimensões e outras informações sobre os tipos de package. Que daí até aqui já esclarece muito sobre como pesquisar no EasyDA. Então vamos voltar lá. Então eu pesquisei aqui, ó. Olha o que aparece em footprint, que seria aí o equivalente ao package, né? Que o footprint vai ser como que a placa vai sair. Aqui eu pesquisei BC547, eu tenho TO92. Então eu sei que o TO92, se a gente voltar aqui, ó, ele tem 3 perninhas, né, 3 pads, e ele é um componente PTH. Não é um componente SMD. E aqui eu posso ver isso também, ó. Ele tem um furinho aqui na placa, então ele não é um componente SMD. Então o primeiro ponto aí para você pesquisar aí, né, além de conhecer os nomes corretos comerciais, é você ir pelo footprint, se você não estiver achando o componente pela nomenclatura dele, pelo próprio nome. Inclusive aqui tem até o fabricante, por exemplo, a Onsemi, que é bem famosa também. Mas vamos aí expandir aí essas informações. Como eu estava falando, né, o BC547, aqueles componentes que a gente tinha aqui em cima, que são bem comuns, aqui estão os packages deles. Então, BC547 é um TO92, o UN4007 é um DO41, o TL072 e similares aí é um DIP8, e os MOSFETs aí IRF, eles são TO220. Isso significa que sempre que os componentes utilizarem esse encapsulamento, a pinagem vai ser igual? Não. Principalmente aqui nos transistores e nos CIs, a pinagem pode variar bastante. Isso aqui se refere somente ao formato externo e físico dele. Por dentro, ele pode variar bastante. Por exemplo, um componente desse, ele pode ser não só um transistor, como um TRI aqui. É bem comum nós termos diodos de alta potência com o encapsulamento TO220. Então, nós utilizamos somente 2 pernas dele, mesmo eles tendo 3 perninhas, ou às vezes é um diodo duplo que utiliza as 3 pernas. 6 então nem se fala. Então o encapsulamento não é a única coisa que importa, informação adicional em relação ao componente. Então começa a vincular essa ideia de, além do modelo do componente, outra informação adicional é o encapsulamento dele. E aqui a gente vê, ó, a gente tem TO263, que nesse caso não é o que a gente precisa, né? A gente precisa de um TO220, que ele é PTH. O TO263, pelo formatinho dele aqui, ó, ele é um componente SMD, ele fica deitado na placa e não tem furos na placa. Ó, TO262, 262, aqui ó, TO220. Opa, é esse carinha. Então ele atravessa a placa. Então tá vendo aí que eu nem precisei ficar clicando em todos. Só por focar no footprint, eu consigo saber. Por exemplo, eu sei que esse TO220 ele também vai ser PTH. Eu sei que esse D2PAC ele vai ser SMD, porque o D2PAC é um encapsulamento SMD, ó. Falei? Então assim, pesquisou, tem muitos resultados, vai na coluna footprint, que vai ficar facinho de achar. Se você tem dúvida qual que é o encapsulamento do componente, é só você jogar no Google, por exemplo, IRF 3205. Se eu entrar aqui no datasheet, a primeira informação que tem é aqui, ó, TO220, então eu sei que ele tem esse formato, é esse encapsulamento. Geralmente é o adicional aqui, a extensão dele não importa muito, mas principalmente o padrão aqui, TO220. Então a gente já conseguiu facilitar bastante a busca, né? Ó, o diodo DO41. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, um N4007, ó, eu sei que o DO41, eu não vou nem clicar, eu sei que ele é um componente PTH e é o formato que eu preciso. Esse daqui talvez não seja, eu não conheço esse encapsulamento, mas eu creio que ele seja SMD, ó. Aqui em cima, certinho, ó, é o que eu preciso, PTH. Esse daqui, ó, SMD. O sódio, acho que ele é SMD também.
Ó, SMD também. Então você não precisa saber todos, você só precisa saber o encapsulamento do seu componente. Daí você já consegue filtrar nessa lista gigantesca o que você precisa. Então acho que já deu para entender, né? O DIP-8 é a mesma coisa, semicondutores no geral. Mas e componentes mais comuns? Por exemplo, aí capacitores, resistores e tudo mais que não são SMD. Então os componentes que não são SMD, eles não têm um package muito padronizado, mas você consegue buscar eles através do próprio valor e também sabendo o formato. Por exemplo, um resistor desse padrão aqui, ele é um componente axial, ou seja, ele é deitado na placa. Esse componente aqui, ele é um componente radial, ele fica de pé na placa. E o mesmo componente a gente pode ter outro formato, por exemplo, a gente tem um capacitor radial que vai deitado na placa. A gente tem um pad de cada lado aqui, ó. Então, é o mesmo componente com dois formatos diferentes. Então, isso aqui é a primeira indicação do que você tem que pesquisar. Se eu vim aqui na Common Library, eu vou ter aqui já alguns resistores padrões que você pode utilizar. Quando você clica aqui, você já consegue ver os encapsulamentos dele. E olha que interessante, a gente tem aqui, ó, 0603, 0805, que a gente já viu que são componentes SMD, aqui, ó. São encapsulamentos SMD, e a gente tem componentes PTH, que são axiais aqui, ó. O padrão dele é axial. Então eu já sei que esse componente aqui, por exemplo, o 04, que é bem comum, ele é um componente axial. Quando eu atualizar na placa, eu vou ver que ele é um componente PTH, não SMD. Mesma coisa os capacitores. Então a gente tem capacitores aqui, por exemplo, radiais ou com encapsulamento SMD. Então 0402, 0805, que é o mesmo padrão que eu mostrei ali na tabela. Eles vão ter os mesmos tamanhos desses resistores, vão ser SMDs, e os radiais, eles não são SMDs. Então, além do formato, outra informação aí relevante é o tamanho dele. Então, a gente tem essa padronização aqui, que não é exatamente uma super padronização aí, não é todo mundo que adota, mas ele já ajuda a dar um norte. Então, a gente tem essa tabelinha aqui, ó, que mostra que nós temos os resistores axiais de tamanhos diferentes. E nós temos aí o 04, 05, 06, 07, assim vai indo. E de onde que surge essa nomenclatura, né? 04, 05, a gente tem a explicação. Então, a gente tem a dissipação em potência, comprimento do corpo dele, o diâmetro do corpo, o comprimento dos terminais, e daí o nome, né? E da onde que vem esse nome? Esse nome que é 03, 04, ele vem da distância entre os pads do componente. Em polegada, como assim? O 04 a gente vai ter 10.2 milímetros entre um furo e outro furo da placa para colocar esse componente. Isso em polegada dá 0.4. Eu já deixei pronto aqui, ó. Então aqui tem um resistor axial 0.4, como dá para ver aqui, ó, no footprint, axial 0.4. E eu coloquei aqui uma régua medindo a distância dele em polegada, ó, tá em aqui, né, que é polegada. E como dá para ver, ele bate exatamente 0.4, então ele é um resistor axial 0.4. Então não é o tamanho do componente, mas sim a distância entre os pads, que é padronizado. Então o componente aí 1.0, ele vai ter 1 polegada entre os dois furos da placa. Por exemplo, aqui ó, 25.4. 25.4 é 1 polegada, né? Mas o resistor mais utilizado aí, de 1/4 de watt, ele é 0.4. Então é esse resistorzinho aqui que eu selecionei, e é esse que eu selecionei aqui, ó. Resistor axial 0.4. A gente vê aqui em footprint. Se a gente for selecionar ele aqui, como eu já mostrei, a gente tem as opções aqui, ó, 0.4, 0.5, 1.0, e ele é um componente axial. Então aí já deu uma noção de como você procurar um resistor. E daí você pode procurar pelo valor dele mesmo. Por exemplo, se eu quiser procurar um resistor aqui, eu posso pesquisar 100R 1/4W, né, 1/4 de watt. E daí eu já vou ver aqui todos os valores e as opções, ó. E só pelo footprint eu já consigo ignorar um monte de componente, ó. Eu sei que o conector TH não é um encapsulamento de um resistor. Sei que a maioria do que está mostrando aqui, ele não é um resistor. Esse daqui talvez seja, ó, resistor TH, ó. Ele achou por 100R, só que ele não achou pela potência, ó. Esse daqui tem 1/4 de watt, 100R, vamos ver. Ó, certinho. Por mais que a gente já tivesse ele aqui na biblioteca padrão, né? Então eu sei que ou bateu 100% o nome, né? Ou vai bater o encapsulamento aqui. Como dá pra ver aqui, ele já tem outra nomenclatura, mas já que bateu 100% o nome aqui, provavelmente tá certo. Ó, se eu fosse procurar um SMD, ó, já consigo ver, ó, R0402, então resistor, encapsulamento SMD 0402, que ó, SMD. Então com isso você já consegue filtrar, então se não é pelo nome, você vai pelo encapsulamento, mas se bater 100% o nome, você já nem precisa considerar muito encapsulamento, né? Só dá uma olhadinha, esse caso aqui, ó, bateu uma parte do nome e o encapsulamento aqui aparentemente é bem maior, ó, então a gente ignora ele, a gente vai pro de baixo aqui. E capacitor? Então capacitor, ele segue uma nomenclatura diferente, o capacitor eletrolítico. A gente tem alguns valores do diâmetro dele. Então, se a gente for aqui, ó,
a gente vai ter o capacitor eletrolítico, a gente tem os padrões de tântalo, que é uma outra nomenclatura, ó, ele tem A, B, C, D, e a gente tem aqui os PTHs, que são mais interessantes pra gente. E daí a gente tem aqui, ó, TH 5.0 e F 2.0. Então o que que é isso? Colocando aqui ele já, ó, já coloquei, a gente ver na placa, coloquei as cotas aqui, e a gente vê que o componente aqui D5 é o tamanho externo dele, ó, como dá pra ver nessa cota, é em milímetros, não em polegadas nesse caso, mas o diâmetro de uma ponta a outra dele é 5 milímetros. E o F2 aqui, ele se refere à distância entre os pads, que é de 2 milímetros. Então D5, diâmetro 5, e F2, distância entre os pads. Então o capacitor D5F2 é um capacitor que tem 5 milímetros de diâmetro e 2 milímetros entre os pads. E você pode ter outros aqui. Então você pode aqui ter, ó, 12 e 5, 10 e 5, 8 e 3.5. Eu sei que um D12 ele vai ter um diâmetro de 12 milímetros. Se eu colocar ele aqui, ó, e atualizar na placa, ó, eu sei que ele é bem maior. E eu não precisei nem colocar ele aqui para saber, porque eu já sabia que ele tinha um diâmetro de 12. Vamos ver, ó. Vou pegar daqui até aqui, ó. Aí, ó, 12 e uns quebradinhos, né? E a distância dos componentes é de 5, ó. Que é o que a gente tava com o nome dele aqui, ó, 12.5 e F5. F é a distância dos pads. Então a gente já entendeu um pouquinho melhor o que significa essa nomenclatura aqui. Os indutores funcionam da mesma forma ali, o 0603, 0402. O axial ele funciona da mesma forma que os resistores, que ele tem o mesmo formato do resistor, né? E geralmente, quando o nome não é comercial, a gente vai ter tamanho ou as distâncias entre os pads descrito nele. Por exemplo, eu sei que 2.54 desse conector, dessa barra de pinos aqui, é a distância entre os pinos, 2.54. 1 vezes 5 eu sei que é uma barra de 5 pinos. Aqui, ó, é 2 vezes 2. Então, é uma barra com 2 de 2 e 2 de 2, ou seja, 4 pinos. 2 fileiras de 2, por isso que é 2 vezes 2. E a distância entre os pinos é de 2.54. Então dá pra ver que é bem amplo esse assunto, né? Mas eu espero aí que já tenha dado uma luz aí pra vocês. Se você tá gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Quiser apoiar o canal por R$ 2,90 ao mês, é só assinar ali, valorzinho super baixo, mas ajuda bastante a gente. E vamos voltar aí pra aula. E por último aí, né, pra finalizar, vou falar aqui de alguns componentes que não tem um nome comercial fácil. De alguns componentes que não tem um nome comercial fácil de localizar. Seja porque eles não são muito famosos, ou porque cada empresa fabrica de um jeito diferente. Por exemplo, um Borne. Um Borne ou um conector pode não ser fácil de localizar, porque os nomes são muito diferentes entre as empresas que fabricam, até porque é fácil de fabricar um componente desse, é basicamente plástico e metal, então até empresinhas pequenas conseguem fabricar e cada uma acaba adotando o próprio nome. Daí o que a gente faz, né? Se a gente jogar no Google, Borne 2 vias aqui que eu joguei, então a gente já começa a ver algumas nomenclaturas e a gente tenta pesquisar por essas nomenclaturas. Então aqui a gente tem o KF128, KRE E2, KF128, KRE, ó, esse daqui ó, KF301. Então vamos ver o que a gente acha. Começando por esse daqui, ó, KF3000. KF3000. Ó, achei um resistor. Pelo footprint a gente já vê que é um resistor, ou seja, não é um Borne. Tentativa 2.0, vamos lá. KF301. Opa! Quando é de conector, mas aparentemente não é o carinha que a gente precisa. Mas já deu para entender aqui que o F301 é o modelo dele e você pode ter vários terminais no mesmo modelo. Então a gente tem aqui, ó, 3 pinos, o 11P é de 11 pinos, 2P de 2 pinos. Aqui, ó, o que a gente precisa. Quando você estiver procurando por bornes, conectores, sempre vai pela quantidade de pinos também, ou quantidade de vias, né? Se você pesquisa 2P, 10P, enfim, o que você precisar, você vai achar aqui. Footprint geralmente com de conector, como eu falei. Então eu sei que esse daqui é um conector que tem 5 milímetros de espaçamento entre os dois terminais, 2 pinos e do padrão KF301. Então eu consegui localizar aqui um Borne. Se você não estiver localizando, você pode tentar essa outra biblioteca, que é do User Contributed, que geralmente o pessoal aqui utiliza nomenclaturas mais padrões. Então, por exemplo, Borne, relé, essas coisas é mais fácil de localizar aqui, porque o pessoal coloca o nome. Ele não vai só pelo nome comercial, porque essa biblioteca aqui é dos próprios usuários, mas é importante conferir depois. Relé é um outro componente também que é meio difícil de achar. Você não acha por relé, você vai achar por algum nome comercial. E daí que entra a questão, né? Se eu não estou localizando pelo nome comercial, o que eu faço? Eu tenho, por exemplo, a Mouser Electronics, que é uma das maiores vendedoras de componentes do mundo, e ele tem um site bem legal aqui, ó, que eu consigo fazer uma busca e consigo filtrar para tentar achar algum nome comercial. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um transistor, eu tenho vários
vários e vários fabricantes aqui, ó. Daí eu consigo vir aqui, ó, em package e consigo ver o package que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar aqui um TO92, colocar NPN, que era um transistor NPN, e vou colocar aqui para aplicar. Daí já me apareceu aqui vários nomes comerciais. Eu vou ver qual se adequa aqui, né? Mas se eu pesquisar por esse nome comercial, tem uma possibilidade muito grande de eu achar o componente lá no EasyDA. Ó, achou. Então vamos ver aqui, por exemplo, um Born. Na dúvida, dá uma olhadinha no AliExpress também. Ó, vou pesquisar aqui Born, vamos ver se eu acho alguma coisa. Ó, não muita coisa, porque esse daqui é um nome que a gente utiliza aqui, mas eles não utilizam tanto por Born. Ah, e não estou localizando. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em All Products e daí eu filtro aqui pelo que eu preciso, né? Conectores. Então eu vou em conectores aqui. Deixa eu ver aqui, Terminal Blocks. Será que é isso? Aí, ó, os Borns. Então dá pra ver aí que o nome é diferente, mas é o mesmo produto. Então, se eu pesquisar por esses nomes aqui comerciais, olha, a gente nunca ia achar de cabeça, ó. DBLH. Isso aqui não segue nenhum padrão de package, nem nada. É o fabricante que coloca esse nome. Se a gente fosse pesquisar, se a gente fosse tentar achar isso aqui, a gente nunca ia achar se não fosse pelo site. Então, não localizou? Vai aqui manualmente, vai filtrando as categorias até ver os tipos aqui e tenta achar qual que é o termo em inglês para você pegar os nomes comerciais. Vamos ver se a gente acha esse componente aqui, ó. Achou? Outra coisa, conectores automotivos. Então você pode colocar assim, tipo 48P. Daí a gente vai ter 48 pinos, né, de várias coisas. A gente pode filtrar aqui, por exemplo, por Automotive Connectors. Olha, já começou a aparecer alguns modelos aqui para mim. Ó, e esse é o nome comercial, como eu falei. A gente nunca ia saber esse nome de cabeça. Não é padronizado, ó. Cada fabricante coloca um nome diferente. Mas acho que já deu para entender aí, né? Outra coisa é você entrar na própria LCSC Componentes, que é da própria JLC PCB e EasyDA. Então aqui você tem... Então você sabe que todos os componentes que tiver aqui com certeza vai ter também um footprint aqui dentro do EasyDA. Então você pode ir filtrando por aqui, ó, conectores. Como eu falei, não é ali uma ciência exata, né? Você tem que quebrar a cabeça. Mas creio aí com esses macetes aí, vocês vão conseguir aí. Espero que tenha facilitado bastante. E aí vai prestando atenção nessas informações sobre packages, nomes comerciais e tudo mais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos aí na próxima aula, que talvez seja a conclusão do curso. Ou de repente até mais uma aula extra aí, hein? Beleza?